Olá! Você deve saber que a função da nossa respiração é levar oxigênio para os nossos tecidos. Mas você sabe exatamente como isso ocorre? Pois o ar precisa entrar nos nossos pulmões, precisa passar do alvéolo para o sangue e ser transportado pela corrente sanguínea. E é isso que nós vamos ver nessa série de vídeos sobre a respiração. E no vídeo de hoje nós vamos ver como o ar entra dentro do nosso pulmão, quais são os volumes pulmonares e como eles formam as capacidades pulmonares. Então, se você gostou desse assunto, já deixa o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, que é para não perder nenhum vídeo. Pega lá o seu café e é só esperar a vinheta. Para nós entendermos a ventilação pulmonar, primeiro nós devemos lembrar de um conceito muito importante, que é: os gases se movem do local onde tem mais pressão para o lugar onde tem menos pressão. Então, para ele sair da atmosfera e entrar no nosso pulmão, significa que a pressão dentro do nosso pulmão precisa ficar menor do que a pressão atmosférica. Mas como isso ocorre? Ao final da expiração, ou seja, quando eu acabei de colocar o ar para fora, a pressão dentro do meu pulmão fica igual à pressão atmosférica, ou seja, o ar não sai e nem entra do nosso pulmão. E aí entra em ação os nossos músculos inspiratórios, que vão expandir a nossa caixa torácica. Isso vai gerar uma pressão negativa dentro do nosso pulmão e fazer com que o ar que está fora, que está na atmosfera, entre no nosso pulmão pelas vias aéreas. Os nossos pulmões são uma estrutura elástica que tendem ao colapso, ou seja, eles têm uma tendência a se fechar. E eles ficam como se estivessem flutuando dentro da nossa caixa torácica, cercados por um líquido que se chama líquido pleural. Esse líquido cria uma pressão negativa entre a pleura visceral, que está aderida no pulmão, e a pleura parietal, que está aderida na caixa torácica. Essa pressão negativa cria como se fosse um vácuo, uma sucção constante desse espaço virtual entre a pleura visceral e a pleura parietal. Então, quando a caixa torácica expande, esse vácuo traz o pulmão junto e impede que o nosso pulmão colapse. Nessa figura, nós vemos as mudanças de volume e pressão durante a inspiração e a expiração. Nós podemos observar que durante a inspiração o volume pulmonar aumenta e durante a expiração o volume pulmonar diminui. Como foi dito, a pressão pleural é a pressão do líquido no espaço entre a pleura visceral e a pleura parietal. Essa pressão é normalmente uma sucção, o que significa uma discreta pressão negativa. A pressão pleural normal no início da inspiração é de cerca de menos 5 cm de água, que é a quantidade de sucção necessária para manter os pulmões abertos no seu nível de repouso. Durante a inspiração normal, a expansão da caixa torácica traciona os pulmões com força maior e cria mais pressão negativa, que chega a cerca de menos 7,5 cm de água. Após a inspiração, ocorre a expiração e os eventos são essencialmente revertidos e a pressão volta ao seu estado basal. Como foi dito também, as pressões dentro e fora do pulmão no final da expiração são equivalentes. Quando a glote está aberta e não existe fluxo de ar para dentro ou para fora dos pulmões, as pressões em todas as partes da árvore respiratória, até os alvéolos, são iguais à pressão atmosférica, que é considerada a pressão de referência zero nas vias aéreas. Para causar a entrada de ar para os alvéolos durante a inspiração, a pressão nos alvéolos deve cair para valores abaixo da pressão atmosférica, que durante a inspiração normal, a pressão alveolar diminui para cerca de menos 1 cm de água. Essa pressão ligeiramente negativa é suficiente para puxar meio litro de ar para o interior dos pulmões, nos 2 segundos necessários para uma inspiração normal e tranquila. Durante a expiração, a pressão alveolar sobe para cerca de mais 1 cm de água,
e força aqueles meio litro de ar inspirados para fora dos pulmões. E a pressão transpulmonar nada mais é do que a diferença entre as pressões alveolar e pleural, sendo medida das forças elásticas nos pulmões que tendem a colapsá-los a cada instante da respiração, a chamada pressão de retração. O nosso pulmão apresenta uma propriedade chamada de complacência, que é um aumento de volume em resposta a um aumento de pressão. A complacência normal dos nossos pulmões é de um aumento de 200 ml de volume em resposta a um aumento de 1 cm de água de pressão. O nosso pulmão será mais complacente quando ele aumentar mais de 200 ml em resposta a 1 cm de água de pressão, e ele será menos complacente se ele aumentar a menos de 200 ml em resposta a um aumento de 1 cm de água de pressão. Quando a água cria uma superfície de contato com o ar, as moléculas de água têm uma ligação especialmente forte uma pelas outras. É isso que forma uma gota de chuva ou uma gota d'água, e isso se chama tensão superficial. Esse aumento da tensão superficial também ocorre com a camada de água que tem dentro dos nossos alvéolos, e isso leva o alvéolo a se colapsar. Mas como os nossos alvéolos se mantêm abertos? O nosso pulmão produz uma substância chamada surfactante, que é produzida pelas células especiais alveolares tipo 2. Esse surfactante diminui a tensão superficial dentro dos nossos alvéolos e impede que o nosso alvéolo colabe. Um espirômetro é um aparelho que mede a variação do volume dentro do pulmão. Então, é possível medir alguns volumes pulmonares. E ao combinar esses volumes pulmonares, nós temos as capacidades pulmonares. Nessa figura, nós temos os volumes e as capacidades pulmonares. Primeiro, veremos os 4 volumes pulmonares, que quando somados, são iguais ao volume máximo que os pulmões podem expandir. O primeiro volume é o volume corrente, que é o volume de ar inspirado ou expirado em cada respiração normal. Ou seja, quando estamos sentados respirando sem fazer nenhum exercício, nós estamos apenas no volume corrente. Depois, nós temos o volume de reserva inspiratório, que é o volume extra de ar que pode ser inspirado. Ou seja, além daquela respiração normal, é a quantidade de ar que pode ser colocada para dentro do pulmão se puxarmos o ar com toda a força. Temos também o volume de reserva expiratório, que é o volume de ar que sai do pulmão após uma expiração tranquila. Ou seja, quando estamos sentados respirando apenas no volume corrente, ao final de uma expiração normal, nós fazemos força e colocamos o máximo de volume de ar para fora. E temos o volume residual, que é o volume de ar que fica nos pulmões mesmo após uma expiração forçada. Porém, algumas vezes, é desejável considerar 2 ou mais volumes combinados, e essas combinações são chamadas de capacidades pulmonares. Primeiro, temos a capacidade inspiratória, que é igual ao volume corrente mais o volume de reserva inspiratório. Essa capacidade pulmonar reflete o volume que pode ser inspirado a partir do final de uma expiração tranquila até a capacidade total de uma inspiração. Temos a capacidade residual funcional, que é igual ao volume de reserva expiratório mais o volume residual. Essa capacidade é a quantidade de ar que permanece nos pulmões ao final de uma expiração normal. A capacidade vital é igual ao volume de reserva inspiratório mais o volume corrente mais o volume de reserva expiratório. Essa capacidade é a quantidade máxima de ar que a pessoa pode inspirar e expirar. E a capacidade pulmonar total é o volume máximo a que os pulmões podem ser expandidos com maior esforço, que é igual à soma da capacidade vital, que nós acabamos de ver, mais o volume residual. Nessa tabela nós temos os valores médios dos volumes e capacidades pulmonares, lembrando que esses são valores para um homem adulto jovem e saudável,
e que, em geral, as capacidades pulmonares nas mulheres são cerca de 20 a 25% menores, e que em pessoas bem condicionadas, essas capacidades e volumes podem ser aumentados. A importância fundamental da ventilação é de renovar constantemente o ar que está em contato com áreas de troca gasosa dentro do nosso pulmão. Porém, se nós formos analisar, nem todo o ar que nós inspiramos chega nessas áreas de contato de troca gasosa. Uma porcentagem desse ar fica nas vias aéreas superiores, por exemplo, que não realizam a troca. Então, esse volume que fica em áreas que não realizam a troca são chamados de volume do espaço morto. E quando nós expiramos, esse ar que não realizou a troca sai primeiro do que o ar que realizou a troca dentro dos nossos alvéolos. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, manda esse vídeo para mais alguém, vai que você ajuda mais alguém na prova de amanhã. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, que é para não perder mais nenhum vídeo. O Manual de Fisiologia Humana tem um site, o link vai estar na descrição aqui do vídeo. Lá no site os vídeos estão separados por categorias, então a busca acaba ficando um pouco mais fácil. Eu agradeço a sua companhia e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!